Espírito Santo, obrigado pela vida do Tiago, da Ágata, da sua família, da família Rio, Senhor, aquela igreja preciosa que nós amamos ali no Rio de Janeiro. Pai, o Senhor já usou ele poderosamente nesse final de semana. E nós acreditamos que agora à noite não vai ser diferente, vai ser melhor ainda, porque o Senhor é surpreendente, ó Pai. Usa ele e dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, não tem muita coisa pra essas tecnologias aqui não, o negócio aqui é muito chique. Eu tô parecendo até, tipo, o Pablo mais alto. Alô? Olá. Pô, cara, que chique isso, né, cara? Caraca, maluco. Né? Vocês estão me achando chique? Eu tô me sentindo chique, tá ligado? Alguém bate uma foto bonita pra mim depois pra eu poder postar no meu Instagram lá. Vai ficar maneiro. Glória a Deus. Amém, irmão. Você tá com o coração aquecido? Você tá com fome? Amém, cara. Quem teve lá no nosso tempo lá de alinhamento ministerial, saiu com o coração pegando fogo de lá? Sim ou não? Dá um glória a Deus aí que eu quero ouvir. Aleluia. Foi poderoso mesmo. Muito bom ter você aqui, meu pai, né, Roberto, a minha mãe, Luhan. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor opera coisas que são maiores do que a gente pode imaginar, né? Então é uma alegria. Eu moro no Rio de Janeiro, minha mãe mora em Joinville, meu pai mora em Balneário Camboriú. Então a gente normalmente tem... O que você está rindo, menina? Só praia, glória a Deus. Né? E realmente a gente tem uma distância, né, de geografia. E o Senhor conseguiu gerar esse alinhamento, né, para que eles pudessem estar aqui comigo nessa noite. Então, para mim é realmente uma grande alegria, graça, né, e uma grande honra poder aqui ser escutado por vocês dois, né? Essa noite eu quero falar de um tema que, na minha opinião, ele é um tema que ele está praticamente dentro da centralidade a respeito de tudo que quer dizer sobre o propósito e a vida da existência. Ele, na minha opinião, é um tema que fala da centralidade do porquê Deus está fazendo tudo que Deus está fazendo. É um tema que fala sobre o ponto nevrálgico que vai determinar e definir a forma como que nós, como igreja, vamos cumprir o chamado e missão pelo qual nós fomos enviados para poder viver e ser aqui nessa terra. Eu creio que essa palavra, ao mesmo tempo que tem falado ao meu coração, ela possa falar ao seu coração também. E que, ainda que nessa palavra tenha algumas peculiaridades e alguns pontos assim que eles, como eu falei, são pontos nevrálgicos. Às vezes são pontos, sabe aqueles calinhos, aqueles pontinhos assim que dão nas costas, assim, quando a pessoa vai fazer uma massagem, né? E aí dá aquele ponto de dor assim, que dá tipo, aquela coisa assim, você fala assim, não bota aqui, ó. E aí a pessoa vem ainda com o cotovelo, né? E vai dar aquela esmagadinha ali. Eu creio que o tema de hoje que a gente vai compartilhar, ele tem um pouco de um toque disso, mas fica tranquilo que às vezes precisa fazer um pouco mais de pressão em alguns lugares para sentir aquela dorzinha, mas é para poder liberar, para que todo o amor e a glória de Deus possa fluir de forma completa sobre a cidade de Curitiba a partir da comunidade Amai, amém? Faz sentido para você? Glória a Deus. Se não faz, fala amém também, por favor, só para encorajar o pregador. Glória a Deus. Efésios 4, 1. Eu quero ler um texto com vocês aqui. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação. Diga comigo, digna da vocação. Que vocês foram chamados com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo, diga, fazendo tudo, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto, para mim, é um texto muito poderoso, Efésios 4:1, está em qual versão aí? NVI, se você puder botar na Nova Almeida, né? E se você puder botar, talvez, você tem facilidade? Se botar na NVT, bota ali que eu quero, não estou aqui com ele, mas eu queria que você pudesse ler, e para mim essa é o tom no qual nós precisamos ler esse versículo aqui, e ele é muito importante que a gente pare para ler esse versículo dessa forma. Deixa eu ver aqui que horas são para não me perder. Eu tenho até que horas aí, Cleber, me ajuda. Glória a Deus. Amém. Tá bom. Entendi. Sim, senhor. Esse texto ali,
Vamos lá, leiam comigo. Portanto, como prisioneiro no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está falando desse texto? Quem está falando desse texto é o apóstolo Paulo. Ele está falando a partir de uma carta escrita para a comunidade, para a igreja em Éfeso, depois de ter dito algumas coisas bem centrais a respeito do propósito eterno da igreja, da vida da igreja, da natureza da igreja. E aí ele agora vem e amarra isso com essa fala que, na minha opinião, é a virada que nos leva para a verdadeira prática da igreja. Talvez, às vezes, o que está nos afastando de cumprir o chamado, a missão, a vocação que nós temos como igreja nessa terra, às vezes é não compreender, conseguir conectar a teoria do evangelho com a prática do evangelho. Quando a gente tem dificuldade de fazer a transição do portanto, que vem da parte daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que o propósito é convergir todas as coisas debaixo de Cristo, que o Cristo é o cabeça, nós somos o corpo pelo qual a plenitude de todas as coisas, que Deus está formando uma família e de que nós somos edificação do Cristo e que arraigados um ao outro em amor, vamos conhecer não só as 3 dimensões do amor, mas a 4ª dimensão que está muito além daquilo que a gente pode compreender. E aí Paulo, depois de dizer tudo isso, ele diz assim: portanto, diga assim, portanto, suplico. Presta atenção, gente. Quando você pensa suplico, é algo muito sério. Eu queria dar o tom para você aqui compreender qual é a ênfase que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 4, quando ele diz suplico. Suplico é mais ou menos assim, talvez não gere tanta identidade para você, como há identidade quando eu falo sobre isso no Rio de Janeiro, principalmente em algumas áreas de comunidade de maior risco. Suplico é mais ou menos assim, uma mãe com um filho que é adicto em drogas, e esse filho, por ser adicto em drogas, agora fez uma conta maior do que devia lá no traficante, e agora o traficante disse para ele, no momento que ele foi pegar a droga: ou você paga tudo, ou só desce o corpo. E aí alguém corre, vai na casa dessa mãe, olha para essa mãe e fala assim: ei, o seu filho está lá na boca, e eles disseram, se ele não pagar tudo, vão matar. Aí sai essa mãe desesperada de casa e não tem condição de pagar aquela dívida com dinheiro. E aí essa mãe, diante do traficante, o que ela vai fazer, gente? O que ela vai fazer, gente? Suplico é assim, ó. Diante de quem for, eu suplico que você não mate o meu filho. Ele fez tudo errado, não está nada certo, mas eu suplico que você dê mais uma oportunidade nele. Nem que eu prenda ele dentro de casa, mas nós vamos fazer alguma coisa, só não tira a vida dele hoje. Suplicar isso, irmão. Agora pensa, o apóstolo Paulo, a gente não está falando de qualquer emocional, ou de qualquer pessoa que é movido por qualquer tipo de sentimento, percepção do coração. A gente está falando de um cara que falou que aprendeu a viver de todas as maneiras, que agora a graça dele o basta. Pensa, o cara que está dizendo que a graça me basta, agora está vindo diante da igreja de Éfeso e dizendo assim: eu suplico, irmão. Diga para a pessoa do teu lado: eu suplico. Diga assim: viva de modo digno da vocação pelo qual você foi chamado. Seja muito honesto, gente. Eu não sei se eu estou lendo aqui num tom meio sensacionalista, mas seja muito honesto comigo. Não dá um tom grave para o que ele está falando? Não é verdade? Por que o apóstolo Paulo vai dar esse tom de gravidade tão grande a respeito de tudo que ele está dizendo ali, a ponto dele suplicar que vivamos de modo digno do chamado que recebemos? Por que para o apóstolo Paulo é tão central? Porque o apóstolo Paulo não vai suplicando em vários outros textos. Você não vê textos do apóstolo Paulo suplicando de coisas muito sérias. Às vezes eram questões de pecado grave, e ele não está ali suplicando. Nesse texto aqui ele suplica. Ele diz: eu suplico, por favor, eu imploro, irmão, acorda, por favor, e viva do modo digno do chamado que você recebeu. E aí ele segue dizendo assim, vocês estão comigo? Glória a Deus. Ele segue dizendo assim: vivam de maneira digna do chamado que receberam. E aí ele vai explicar a maneira digna. E aí ele vai falar: com toda humildade e mansidão. Diga assim: com toda humildade e mansidão. Com longanimidade. Diga assim: longanimidade. Vai lá.
Cara, vocês são lindos, né? Tinha que estar gravando isso, não tinha que estar filmando a mim, tinha que estar filmando ele, gente. Tem? Que lindo, né? Glória a Deus. Suportando uns aos outros em amor. Diga assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele... Alô? Alô? Glória a Deus. Porque há um só Senhor, há uma somente... Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Eu creio de verdade, se nós conectarmos esse texto com outros textos, assim como Romanos 1, Colossenses 1 e João 17, vai ficar muito claro na nossa mente o porquê que Paulo está suplicando aqui. O Paulo está suplicando aqui porque se nós não acordarmos e decidirmos viver de modo digno ao chamamento que nós recebemos, o cumprimento do Evangelho nessa terra vai ser comprometido. Diga comprometido. É óbvio que Deus vai fazer de qualquer jeito. Qualquer jeito não é de forma... me ajuda aí com a palavra. De forma relapsa, de forma desorganizada, não é isso? Você querendo ou não, Ele vai fazer. Entretanto, Deus não quer fazer sem você, porque é fazer através de você, no qual faz parte o plano dEle. Só que, muitas vezes, a nossa falta de compreensão do porquê Paulo está ali suplicando, está impedindo, talvez, que o mundo de fato venha a ser salvo. Mateus 24 diz assim: e o evangelho do reino será pregado por todas as nações, então, quem lembra? Então virá o fim. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o tipo do evangelho que a gente tem pregado? Que tipo de mensagem nós estamos compartilhando ao mundo? Você me perdoe, mas só Jesus te ama. Só poder manifesto não está sendo suficiente para que as pessoas sejam salvas. Qual é o tipo do evangelho que o mundo tem lido a partir das páginas da Bíblia, das nossas vidas e relações? E é justamente sobre esse tema que eu quero compartilhar com você nessa noite. Diga assim: o poder e a autoridade da unidade. Presta bem atenção comigo, irmão. Alguém aqui já deve ter ouvido: a união faz a força. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus não está numa crise de poder. Sabe o que significa isso? Jesus não precisava ter a maioria para ter alcançado o evangelho até nós. E ele só não estava como ele não era a maioria no tempo dele. Porque se Jesus achasse que o poder é o que iria resolver toda a equação, no momento que juntou aquela multidão e queria coroá-lo, ele teria aceitado porque era o caminho certo. Entretanto, não é o poder a partir da união que vai trazer salvação, gente. Porque Deus não está numa crise de poder. Sabe o que é crise de poder? É acreditar que quanto mais poder, quanto mais milagre, quanto mais sinal, as pessoas mais vão ser transformadas. Eu não estou pregando contra sinal e maravilha, gente. E quem conhece minha história sabe disso. Eu oro por milagres. Inclusive eu tenho diversos testemunhos de milagres a partir da minha vida. Inclusive a gente teve uma experiência de um irmão que era cego. Colocou a mão nos olhos, meu filho orando, esse irmão voltou a ver, os olhos dele eram escondidos, veio para frente na hora, irmão. Isso não é papo de pastor ou pregador, não, cara. Aconteceu. Só que, sendo bem honesto, esse poder manifesto naquela noite
talvez trouxe mais condenação para todos que estavam naquela sala do que transformação de verdade, porque eles não experimentaram da verdadeira glória do Evangelho, que não é só sinal e maravilha, irmão. Qual é o Evangelho completo? Em Romanos 1 vai dizer: não me envergonho. Quem está comigo? Não me envergonho do quê? Do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Para quê? Para quê, gente? Para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Nós muitas vezes estamos mudando aquilo que é o poder de Deus para a salvação. E eu repito, eu não estou indo contra sinais e maravilhas, milagres. Eu estou indo a favor da onde o nosso foco deve estar. Viver de modo digno do chamado no qual recebemos. Talvez em Colossenses, vocês estão comigo? Em Colossenses 25 diz assim, 24 eu vou ler. Agora me alegro no meu sofrimento por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Na NVT, aí está na NVT? Pô, você é muito rápido, bota na NVT ali para a gente ler. Olha ali. Para anunciar-lhes a sua... Vê lá comigo. Anunciar a sua mensagem completa. Pode seguir o texto aqui que eu vou ler aqui com vocês. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pode seguir. Portanto, proclamamos a Cristo. Diga assim, nós proclamamos a Cristo. Advertindo a todos, ensinando cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduro em Cristo. Pode seguir. Por isso trabalho e luto com tanto esforço e na dependência do seu poder que atua em mim. Pode seguir. Não, isso aí não tá não. Desculpa. Esse é o 27? Ah, já pulou, cara. Pera aí, eu voltei então. Volta lá. Ah, tá. Eu li ali, eu passei, tava tão empolgado que eu li e nem li, cara. Desculpa, gente. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Diga assim, o segredo é este. Cristo está em vocês. O que lhes dá a confiante esperança da participação da sua glória. Eu vou mudar a versão porque essa versão nessa parte não fica boa. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Você sabe o que é a glória, gente? A palavra glória no Novo Testamento é a palavra doxa. Doxa é a opinião de Deus sobre cada coisa. A opinião de Deus sobre cada coisa é o que Deus pensa sobre a humanidade, o que Deus pensa sobre o casamento, o que Deus pensa sobre a criação, o que Deus pensa sobre o trabalho, o que Deus pensa sobre cada coisa. A glória de Deus é a opinião e a materialização do que Deus pensa em cada área da vida, em cada dimensão, em cada lugar da vida. E Ele está dizendo ali que Cristo em nós é a esperança da glória. E Ele está dizendo, o Evangelho completo é Cristo em vós. Alguém te pergunta assim, o que é o Evangelho? Aí você vai falar um monte de coisa. Paulo está dizendo que a mensagem completa do Evangelho aqui é Cristo em vós. Cristo em vós. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que na medida que o Evangelho
alcança espaço, em todos nós a glória de Deus é materializada. Paulo está suplicando ali por um motivo muito simples, porque aquilo que nós temos vivido muitas vezes está impedindo as pessoas de conhecerem o Evangelho a partir das nossas próprias vidas. Presta atenção, irmão. O Evangelho não é O Evangelho... Tô com calor, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Gente, esse é o Evangelho. Receba. Aleluia. Graças a Deus. O Evangelho, meu irmão, não é uma mensagem a ser proclamada. O Evangelho é uma mensagem a ser conhecida. E só é possível conhecer o Evangelho a partir de Cristo em nós. É por isso que Paulo suplica. Diga assim, o poder da união versus o poder e a autoridade da unidade. A união faz a força, irmão. Mas nem toda expressão de união é uma expressão de unidade. Não é porque nós estamos aqui todos unidos num só lugar, falando uma só língua, num só propósito, vestindo uma só camisa, virados para um só lugar, que significa que nós somos a expressão do Cristo em nós. E a gente está acreditando que Deus está com uma crise de poder, como eu falei. Se Deus tivesse com uma crise de poder, Ele simplesmente instalava o dedo e fazia. Deus, Ele poderia ter criado a humanidade inteira, sem problema nenhum, sem nada acontecer, e ter resolvido todos os problemas da humanidade só com um estalo de dedo. Por que Ele não fez isso? Deus não está com o problema de simplesmente estalar o dedo e fazer as coisas acontecerem. Se Ele quiser, Ele simplesmente salva Curitiba inteiro, simplesmente num estalar de dedo. Ele simplesmente faz todo mundo se dobrar diante de Jesus só num estalar de dedo. Por um motivo muito simples, porque Deus escolheu não ser conhecido pelo seu poder, pelos seus atributos. Deus escolheu ser conhecido a partir da sua natureza de amor. E a sua natureza de amor não é conhecida somente por poder. A natureza de amor é conhecida a partir do Cristo em vós. E muitas vezes a nossa tentativa, a nossa consciência a respeito de unidade tem nos impedido de ser uma expressão do Cristo em nós, para a cidade de Curitiba, para a cidade onde a gente vive, para as famílias que a gente está. Por exemplo, a diferença entre unidade e união é a mesma coisa que separa Babel e Pentecostes. A semelhança entre Babel e Pentecostes, meus irmãos, é muito sutil. Mas sua essência, parece que elas são... É quase como se você pegasse assim, positivo e negativo, Pentecostes e Babel. Você consegue fazer um paralelo inteiro entre Pentecostes e Babel. Você olha para Babel, é um movimento da terra para o céu. É um esforço humano de união, com a tentativa de alcançar, do construir da terra para o céu. Já Pentecostes é um movimento do céu para a terra, com a finalidade a partir de um derramado Espírito. Babel também tem uma forma de comunicação também que reflete a diferença. Por exemplo, Babel todos falavam uma só língua e se entendiam naturalmente. Já ouviu falar do evangeliquez? Nunca ouviu falar do evangeliquez, do crentez? Todo mundo que vai virando crente começa a falar todo mundo igual. É verdade, gente. Presta atenção. Babel era uma só língua, um só propósito, unido num só lugar, com a finalidade de
alcançar, construir da terra para o céu, para que os seus nomes fossem conhecidos. Assim como Pentecostes, as pessoas falavam diversas línguas, mas cada um compreendia a mensagem na sua própria língua materna. Babel, as pessoas estavam unidas no mesmo lugar e propósito, buscando chegar ao céu para que o seu nome fosse conhecido. Já Pentecostes, as pessoas vieram de diversos lugares, atraídas a um só lugar, falando diversas línguas, com o propósito de tornar o nome de Deus conhecido. Suas expressões, elas são completamente diferentes, mas só que Babel era edificado por tijolo, gente. Sabe o que significa tijolo? Tijolo e betume, uniformidade. Babel era todo mundo fazendo a mesma coisa, igualzinho, com a finalidade de alcançar o céu. Que se abra os céus. E eles faziam isso para que eles não fossem espalhados por toda a terra. E era tão poderosa a unidade, a união deles, que o próprio Deus desceu e confundiu as línguas, porque não havia nada que pudesse pará-los. Agora, Pentecostes, pessoas espalhadas nos mais diversos lugares, das mais diversas línguas, o próprio céu desce e leva elas falarem leva eles compreenderem cada um na sua língua mãe. E depois deles serem reunidos nesse um só lugar, eles são espalhados por todo mundo com a finalidade de tornar o nome de Deus conhecido. Quando a gente compreende mal unidade e união, a gente para de cumprir o verdadeiro sentido pelo qual o Evangelho existe. Existe uma diferença entre unidade e união. Na união, nós nos preocupamos com as diferenças, tentamos reduzi-las para que haja algum tipo de conexão. Agora, já na unidade, nós partimos do princípio daquilo que nos une e partimos para que a diversidade se expresse dentro dessa identidade comum. Na união, a gente tenta fazer todo mundo falar a mesma língua, tenta todo mundo usar as mesmas coisas, fazer do mesmo jeito, todo mundo ficar uniformizado para que possa dar uma aparência de unidade. Enquanto agora, na unidade, a gente incentiva a diversidade das pessoas. Não significa que cada um faz o que quer, não, irmão. É dentro de um só corpo, tendo Jesus como cabeça. Um membro cooperando com o outro, né? Cada um faz conforme o seu bem querer. Isso não é ter Jesus como cabeça, porque quando há unidade, quando há Cristo como cabeça, há unidade. Quando há unidade, há diversidade. Quando há diversidade, há sincronia, harmonia. Você sabe o que é harmonia? Harmonia é quando uma nota toca junto com a outra e elas compõem... Como é que é o nome? Compõem uma... Tem um nome, né? Oi? Um acorde. Era essa a palavra. Isso é harmonia. Agora toca duas notas separadas diferentes, cada uma tocando segundo o seu bem-querer e de forma desobediente a mão ali que está organizando, que está orientando. Vai dar acorde, gente? Vai ser revelado o som? Vai ser bom de ouvir esse som? Seja bem honesto. Agora a gente está achando que todo mundo tem que tocar a mesma nota junto, o tempo todo. E isso está impedindo que a gente venha crescer de fato em unidade. A unidade nos dá liberdade para sermos quem realmente somos. Diga assim, na unidade, a liberdade para sermos quem realmente somos. Mas diga assim, não há unidade sem que Cristo seja o cabeça de todos. Não tem unidade sem Cristo sendo cabeça. Não precisamos torcer para o mesmo time na unidade. Nós não precisamos ter a mesma cor, a mesma raça. Até necessariamente nós não precisamos ter a mesma opinião política naquilo que não fere o Evangelho de forma óbvia. Mas às vezes a gente está fazendo de fora para dentro do que de dentro para fora. Quando nós pensamos estar promovendo unidade, a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos apenas criando união. E eu estou dizendo aqui, eu não estou indo contra a união, vocês estão entendendo isso? Eu não tenho nada contra a união. Só que o problema é o seguinte, é que toda vez que a unidade consegue promover união com propósito. União com harmonia. União com revelação do Evangelho, com o Cristo em nós. Agora, nem sempre onde há união aparente,
necessariamente é uma expressão de unidade. É por isso que a gente pensa muitas vezes que a unidade pode ser produzida. A unidade não é algo que pode ser produzido. Na verdade, a unidade precisa ser cultivada. O que está escrito em Efésios 4, vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia, vou tomar uma... Glória a Deus. Alguém me ajuda aqui? Minha mão está suando e está escorregando. Obrigado. Muito obrigado, Dona Irene. A senhora é um presente de Deus. A Bíblia nos ensina que unidade não precisa ser promovida, mas precisa ser preservada e cultivada. Diga assim, a unidade precisa ser preservada e cultivada. Como eu li lá em Efésios 4, diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cara, que chiqueza isso aqui, né? Diga assim, fazendo tudo. O que é fazer tudo, irmão? Fazer tudo é aquilo que não exclui nada. É verdade. E nós precisamos fazer tudo para quê, gente? Para preservar a unidade no vínculo da paz. Presta atenção, a unidade ela não pode ser produzida. A unidade ou é uma unidade ou ela não é. A união pode ser produzida. Você começa agora a ensinar um bando de gente a falar a mesma língua, cantar as mesmas canções, usar as mesmas coisas, se mover da mesma forma, usar as mesmas roupas, agora ter o mesmo dialeto. Você vai ter uma aparente união. Não é um aglomerado de eus reunidos num só lugar que vai tornar Cristo conhecido, irmão. Porque se isso fosse verdade, agora o ano novo, lá em São Paulo, teria feito São Paulo todo converter, gente. Não é verdade? Não é isso que as pessoas não estão precisando de mais expressão de poder. E eu não tenho dificuldade nenhuma com o poder sendo expresso. O que as pessoas estão precisando é de Cristo em nós como esperança da glória. E Cristo em nós só vai ser expressado a partir de um verdadeiro movimento de unidade. E um movimento de unidade vai dar propósito para a união. E vai dar autoridade para a união. Porque nem toda a união tem a autoridade de Cristo. Às vezes união tem poder para fazer mais do que uma unidade pequena. Mas uma unidade pequena em Cristo tem mais autoridade do que uma multidão de 1000 pessoas. Portanto, meus irmãos, preservar a unidade fala de um organismo vivo que precisa ser alimentado, cultivado. A gente entrega a vida para Jesus, nasce de novo, recebe um só Espírito, é inserido numa só família, faz parte de um só corpo. E a gente precisa fazer tudo para cultivar isso que nós recebemos. Agora nós somos de fato um, ou é um ou não é. Não tem como você pegar ali duas coisas e apertar tanto que aquilo ali vai se tornar um. Isso é conformar segundo o mundo. Agora, Deus nos dá a semente dele para ser plantada dentro de nós, do mesmo Espírito. A partir do momento que nós recebemos essa semente, nós somos um com ele e um com os nossos irmãos. Agora o que nós precisamos aprender a fazer é cultivar a semente que nós recebemos, de maneira com que ela venha tomar forma fora de nós. Faz sentido para você? Portanto, a unidade precisa ser cultivada, já a união ela pode ser produzida de fora para dentro. Ela fala de um objeto que pode ser montado, moldado. A unidade já existe simplesmente porque nós temos um só Espírito. O que precisa ser produzido é união, pois está na parte do pressuposto de uma possível divisão. Você só tem que unir aquilo que estava dividido. E nós não precisamos gastar energia unindo as pessoas. A gente precisa gastar energia cultivando a unidade. A unidade
Assim como a unidade precisa ser cultivada, ela precisa ser preservada e alimentada. Nós precisamos oferecer ao organismo que nasceu todos os alimentos devidos para que a imagem seja conforme a natureza. A união pode ser produzida, mas a unidade não. Como eu falei, a união ela pode ser manipulada a partir de fatores externos, mas a unidade não. A verdade, meu irmão, é que às vezes a gente como igreja evangélica está gastando mais energia tentando cultivar unidade a partir de métodos do que alimentando a unidade de forma simples, a partir daquilo que Deus já nos mandou fazer de forma simples. Isso é sem perceber, gente. O que cultiva a consciência de unidade é sacrifício vivo, santo e agradável. Você sabe o que é que cultiva a consciência de unidade? Diga assim, vivo, sacrifício vivo. Vivo está falando de vida, tempo. Não tem como ter consciência de unidade sem você dedicar tempo. E muitas vezes a gente está gastando mais energia em produzir união porque a gente não está disposto a dedicar tempo. Às vezes o que está impedindo uma esposa e um marido de terem uma consciência do que de fato eles fizeram, que é se tornar marido e mulher, é dedicar tempo. Sem tempo é impossível, gente. Mas não é só tempo dedicado. Sacrifício vivo, santo. Diga assim, foco. Separação. Quantas vezes a gente vai lá para a microigreja, senta lá com o irmão, e aí está lá conversando, o irmão está falando da vida dele e você está no celular. Conectado nas redes sociais. Ou a pessoa está falando ali e o seu cérebro está pensando na conta que vai pagar, no boleto do amanhã, no que o patrão falou. É verdade, gente. Vai cultivar em você uma consciência de unidade? Vai cultivar? Você vai sentir a mesma dor daquele irmão no qual você nem percebeu o que ele estava falando? Percebe? Você percebe como é simples? Como é bobo? Quase. Sacrifício vivo, santo, diga assim, agradável. Cara, o sacrifício agradável que Deus espera de nós é que a gente dedica tudo, esse texto, a gente dedica somente a devoção no lugar secreto. Só que esse texto ele não está falando só de devoção no lugar secreto. Se você ler os desdobramentos depois de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, ele está falando da vida de corpo também. De todos os desdobramentos da vida de corpo. Diga assim, agradável. Agradável está falando de motivação certa, irmão. Está falando de quando você vai para a relação com algum irmão e você está motivado da forma certa. Você está de fato interessado em conhecê-lo. Você está de fato interessado na vida dele. Você não está interessado no que ele só vá na tua microigreja. Você não está interessado só que ele faça o favor que você quer. Ou você não está interessado só em ser uma resolução do problema dele para resolver aquilo ali o mais rápido e ele parar de falar aquilo que não está bom para você. As nossas relações estão carecendo de sacrifício vivo, tempo, foco, santidade, agradável, coração realmente inteiro naquilo ali, motivado naquilo ali, desejo de amar aquela pessoa, só para que Cristo seja conhecido e revelado, sem mais, gente. É muito difícil isso. Isso na verdade é tão simples que parece até óbvio. Não é verdade, irmão? Quando alguém senta com você e para prestar atenção em você, foca no que você tem, em quem você é. E não é uma mensagem humanista não, irmão. Na verdade é uma mensagem óbvia. Às vezes a distância para aquele irmão ter um encontro com Cristo, na verdade, está no nosso tempo, no nosso foco e no nosso coração, cara. Diga assim, o maior vilão da unidade
é a união aparente. Muitas vezes nós criamos ranço com relação ao movimento celular. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Movimento celular? Já ouviu? Já ouviu falar? Muita gente criou ranço, não é verdade? Seja bem honesto. Muita gente criou ranço. Só que o problema é que o nosso ranço com relação ao movimento celular está nos impedindo de viver outras coisas a respeito de sermos igreja. O movimento celular talvez não na sua totalidade, porque como eu falava com o Kleber em outro momento, há igrejas e igrejas, há relações e relações, há cada tipo de peculiaridade, mas muitas vezes o movimento celular, ele perdeu um pouco o foco do sentido pelo qual ele fazia, e ele tentava produzir, talvez por inocência, eu acho, porque ao olhar para o movimento celular e olhar para muitos irmãos que pastorearam e que lideraram dentro dos movimentos de célula, de igreja em célula, o coração deles era bem intencionado em fazer aquilo ali acontecer, em obedecer Cristo, em ganhar almas, em ganhar uma cidade para Jesus. Eu não acho que era um movimento, agora vou fazer uma máquina de moer gente. Não é isso, gente. Mas talvez o movimento celular, ele tenha perdido um pouco a mão na tentativa de gastar tempo produzindo unidade a partir de aparência. Tentando produzir atividade sem natureza, sem essência, sem identidade, sem coração. Tentando produzir unidade a partir de união, reunindo o máximo de pessoas num só lugar, colocando elas para falarem uma só língua, vestir uma só roupa, fazer uma só coisa. Só que toda união produzida de fora para dentro, sem natureza, vai gerar cansaço, vai gerar estresse, vai gerar desânimo com o tempo. Talvez a pessoa até motivada inicialmente, ela vai avançar, e vai fazer, e vai vender, e vai se mover, e vai acontecer, vai gerar barulho, vai gerar atividade, mas vai gerar pouco movimento no céu. E isso eu não estou dizendo que as pessoas, vidas todas que foram salvas a partir de algum movimento, indiferente se ele errou a mão ou não, não é válido. Mas também a gente precisa reconhecer que produziu muita dor. Não é verdade? Produziu muita gente machucada. Produziu muita gente que tem problema com igreja, que problema com célula, com micro-igreja, tem problema com o discipulado, tem problema com reunião de grandes pessoas, tem problema com o batismo se for mais de um, tem problema com alcançar a cidade, tem problema com qualquer tipo de estratégia. Estratégia não é do Satanás, gente. Batismo em quantidade não é do Satanás. Discipulado não é do maligno. Reuniões nas casas não é do maligno. Você parar e anotar o nome dessas pessoas dentro do seu caderno para você orar por elas não é do mal, gente. Às vezes é o nosso coração que estava corrompido na motivação pelo qual nós estamos fazendo isso. Só que o problema é que a nossa amargura a respeito da união produzida de fora para dentro do movimento celular tem nos impedido de viver uma expressão de unidade na cidade. Porque sabe uma coisa que eu percebi? Eu fui do movimento celular muito forte, eu continuo crendo em igreja nas casas. De verdade. Eu continuo crendo em discipulado. Sabe por quê? Está na Bíblia, gente. Eu não acho que é um dogma a igreja na casa, está na Bíblia. Entretanto, há de convir que é muito mais íntimo uma relação entre 10 pessoas reunidas numa casa do que 200 pessoas reunidas num prédio. E eu não sou contra prédio também. Mas Jesus nos mandou para discipular, nos mandou alcançar, discipular, enviar. Jesus nos mandou amar assim como Ele. E às vezes a gente agora está paralisado pela amargura de algum abusador, de um movimento que nos parou. E aí a gente fica com problema com a imagem. Ao invés da gente compreender que o problema não é a imagem, a foto, o problema nosso era a natureza, o coração pelo qual muitas vezes nós fazíamos isso. E nós fazíamos muitas vezes, não era mal intencionado, não era porque muitos de nós éramos inocentes e não percebíamos que unidade não pode ser produzida de fora para dentro. A unidade precisa ser cultivada de dentro para fora, de maneira com que a união, como resposta disso, tenha a autoridade de Cristo Jesus, de maneira que Ele seja o Evangelho, o poder de Deus,
para salvar de verdade. Eu sei que eu estou batendo forte em algumas coisas, mas não fica mal comigo, tá? Não tô, de verdade. Talvez para algumas pessoas isso aqui não faça nem sentido, mas eu tenho certeza que para outras pessoas isso faça muito sentido. Só que eu percebi uma coisa, meu irmão, minha irmã. De verdade, eu fiquei amargurado com o movimento celular, eu fiquei ofendido com os abusos, eu fiquei ofendido com alguns extremos, só que daí sabe o que eu me tornei? Infrutífero. E aí, lendo a Bíblia, obedecendo e seguindo a projeção do que Jesus me mandava fazer, amar assim como Ele, e Ele amou, discipulando, alcançando as pessoas, curando as pessoas, indo para dentro das relações, obedecendo isso, a foto começou a ficar exatamente igual ao que era do movimento celular, irmão. Só que agora leve, com natureza, transformação, vida de Cristo. A gente não tem que parar com a foto, irmão. A gente não tem que parar com a palavra discipulado. Não tem que te dar urticária quando fala discipulado. E agora vai ter supervisão. E aí agora vão escrever num papel o nome das pessoas. A gente não tem que ficar com urticária, não. Na verdade, a gente precisa se arrepender, corrigir o nosso coração e cultivar a unidade pelo qual nós recebemos num só espírito, pelo vínculo da paz. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Faz sentido para vocês? Faz sentido mesmo? Glória a Deus. Se a atividade não for uma expressão da unidade, ela não vai produzi-la, a unidade. Agora, se você não cultivar a unidade, a partir de sacrifício vivo, santo e agradável, ela vai ficar sempre só uma semente. Semente de maçã, eu dei o exemplo lá na imersão, pega uma semente de maçã. Tem natureza ali de uma macieira? Tem vida ali? Sim ou não? Sim ou não? Come uma semente de maçã. Tem gosto de maçã? Se você comer uma semente de maçã, vai dar 100 maçãs? 200 maçãs? O que você precisa fazer com a semente de maçã? Plantar ela. Depois de plantar, você tem que fazer esquecer ela, deixar o sol secar, destruir ela. Não, o que você precisa fazer? Todo dia voltar lá, dedicar tempo, foco, motivação, esperar o tempo, até no momento que dê fruto 30, 60 e 100 para 1. Depois de um tempo, o que vai produzir ali? Diga assim, maçã para sempre. É isso, cara. Alô? Oi. Eu esqueci quanto tempo eu tenho aqui, irmão. Eu não lembro que horas eu falei. Se tiver assim mais ou menos já passado, você fala assim mais 10 minutos, entendeu? Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Você pode dar um aleluia aí mais forte? Dá um aleluia. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, dá um sorriso. O seu sorriso é bonito. Diga assim, Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Presta atenção, irmão, para eu poder finalizar a mensagem aqui em 10 minutos que ele me deu. Lá em João 17, 20, diz assim, não peço, não, pode ser 18, diga assim, assim, tá lá na NA? Pode ser NA agora. Cara, você é muito veloz, cara, eu vou te levar lá pra família Rio. Oi? Quanto? Depois a gente acerta o passe. Diga assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Diga assim, nós estamos em missão nesse mundo.
Isso significa que você não está aqui para ficar fazendo nada, irmão. Você está em missão de verdade, irmão. É verdade, cara. E a favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí Jesus vai dizer assim: não peço somente por estes, os meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Presta atenção, gente, é Jesus que está orando por nós agora aqui. Cara, esse texto aqui é muito poderoso. Eu queria te convidar a você ler esse texto depois e mergulhar nisso aqui, do João 13 até o João 17, que é quando Jesus começa a fazer a amarração final de tudo que ele viveu e fez. O final, as considerações finais de um livro de alguém é o que está falando a respeito da centralidade do que ele quer dizer para nós. É tipo assim, cara, você não entendeu nada, não esquece essas coisas. E ele diz assim: a fim de que todos sejam um. Diga assim: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós. Presta atenção, gente. O nível de unidade que Deus está nos chamando para viver com Ele é o mesmo nível de unidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Você consegue entender a gravidade disso? Não existe, na verdade, é meio que uma ignorância a frase que eu estou dizendo. Porque se você entender o conceito matemático de unidade, unidade é quantas coisas? Diga assim: uma só coisa. Então, óbvio, não tem como ser uma só coisa, mais uma só coisa, é uma só coisa aqui, uma só coisa é uma só coisa em Israel, uma só coisa lá em Marte, uma só coisa é uma só coisa, em qualquer lugar, indiferente do que for, não é verdade? Mas essa frase é importante a gente ouvir, porque o nível de unidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem é o mesmo nível de unidade que Deus espera que nós tenhamos com Ele, cara. Só que aqui nessa frase, nesse texto aqui, tem uma coisa muito, muito poderosa, que ele diz assim: que eles sejam um conosco, para que eles estejam em nós. Diga assim: para que a gente esteja neles. E aí ele vai explicar: para que o mundo, lê lá, para que o mundo o quê? Creia que tu me enviaste. Diga assim: na medida que ao me converter, a receber o Espírito Santo, eu me torno um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Diga assim: à medida que a minha transformação pessoal, a partir da minha unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, acontece. Ficou difícil, né? Mas vocês estão entendendo, né? O mundo vai crer. Diga assim: eu vou facilitar a frase. Na medida que eu sou um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, o mundo crê. Seja bem honesto, gente. Você sabe o que Jesus falou sobre crer? Ele disse assim: você crê? Muito bem. O que ele disse depois? Alguém lembra? Até os demônios creem. Você crê, meu irmão? Muito bem. Até os demônios creem. Presta atenção: a sua relação pessoal de devoção com Jesus, a sua vida de transformação com Jesus, o testemunho do que Jesus fez na sua vida, talvez esteja fazendo o mundo crer. Mas crer não passa do nível dos capetas, gente. Uma cidade não vai ser transformada por nós aumentarmos o número de crentes. E talvez as nossas reuniões estão somente aumentando o número de crentes. E é justamente por isso que Jesus faz uma segunda etapa da oração dele. Olha o que está escrito aqui. Eu lhes transmiti a glória que me der. Diga assim: Jesus plantou a sua natureza em mim, para que nós sejamos um, como eles são um. Aí Jesus diz: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E aí ele vai dizer: para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste como também amaste a mim.
Sendo bem honesto, irmão, eu preguei tudo isso aqui só para falar isso aqui para você. Que talvez a nossa devoção e a nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo esteja cumprindo facilmente a capacidade de levar o mundo a crer que Jesus é real e de que há um Deus. Mas talvez a nossa incapacidade de cultivar a unidade esteja impedindo que o mundo conheça o amor do Pai e a graça do Filho. Porque um crente não tem poder de conhecer o amor do Pai e a graça do Filho. Na verdade, a minha transformação pessoal, sabe o que ela tem poder de fazer? De atrair um incrédulo. Sou incrédulo, não creio em nada. O Anderson roubava, matava, cheirava, fazia tudo de errado. Transformou poderosamente. E aí eu vou falar, cara, esse cara aqui não podia ter sido transformado. E aí eu vou lá ver. Era incrédulo. E agora ele passou a crer. Agora ele crê que Deus é real. Só que crer que Deus é real não vai transformar a vida dele. Porque crer que Deus é real não transforma a vida de ninguém, só nos coloca no nível espiritual dos demônios. O que transforma a vida de alguém é tendo crido no momento que eu sou atraído pela relação daquele cara ali que é um com o Pai. Agora eu vejo na relação entre eles unidade. De maneira com que agora eu possa conhecer na minha própria pele o amor do Pai. Talvez a gente está tendo facilidade de atrair as pessoas para as nossas reuniões. Talvez os nossos testemunhos estão tendo facilidade de as pessoas acreditarem que Deus é Deus poderoso. Mas talvez nós estejamos tendo grande dificuldade de, ao atrair, levarmos essas pessoas a conhecerem de fato o amor do Pai. Presta bem atenção, meu irmão. O mundo não está carente de poder, gente. O mundo está carente de relação verdadeira. O mundo está carente de adoção, pertencimento. As pessoas creem que há um Deus, mas elas não conhecem esse Deus como nosso Pai. E elas não vão conhecer só Deus como nosso Pai pela nossa fala. Elas vão conhecer Deus como nosso Pai a partir da unidade que nós temos. E a unidade que nós temos não vai ser expressada a partir da nossa união somente. A unidade que nós temos vai ser expressada a partir do nosso tempo gasto cultivando a natureza que o próprio Cristo plantou em nós, de maneira com que uma terceira pessoa, quando senta nessa relação, ela vai experimentar de uma família de verdade. O mundo está agora se tornando incrédulo, pior do que eles eram. Porque depois que eles sentam nas nossas reuniões, muitas vezes, ao verem a transformação, não conheceram unidade, só conheceram união. E aí agora eles não tocaram na natureza de amor do Pai. Eu estou dizendo tudo isso para você, irmão, para dizer o seguinte: eu suplico que vivam de modo digno das vocação que vocês receberam. Sabe qual é a vocação que nós recebemos? Somos parte de uma só família, temos um só Pai, um só Espírito, onde Jesus é o cabeça de todos. A vocação que nós recebemos é orar e reconhecer que nós temos um Pai nosso, mas olhar na vida da pessoa ao nosso redor e reconhecer que ali é um irmão. E na medida que a gente vai fazendo isso, inevitavelmente a imagem vai dar união. Mas união de fora para fora, de fora para dentro, não vai produzir unidade. Mas as nossas dores e amarguras por causa de falsos movimentos de unidade, às vezes que até bem intencionados, não vão nos levar a cumprir a natureza do Evangelho. O que vai nos levar a cumprir a natureza do Evangelho é obedecer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E é por isso que eu suplico, irmão, viva de modo digno do chamado que você recebeu. E que você seja um com o Pai, mas que, sendo um com o Pai, você receba a natureza do Cristo e agora você cultive a unidade com o seu irmão, para que o mundo conheça o amor do Pai. Aleluia!